Bom, boa noite a todos. Hoje, dia 28 de setembro, a nossa reunião do Grupo Focal de Guaxupé, onde nós vamos tratar os temas dos inventários da indústria e de serviços, né? A gente está começando 18h06 e a gente tem hoje, basicamente, 2 materiais para tratar. A questão do inventário, né? No caso da indústria, o inventário e o material que foi levantado junto à Prefeitura de Guaxupé, que pode nos ajudar bastante, né? Uma vez que no inventário a gente teve um número baixo de respostas. Então, eu queria até pedir, Ricardo, para você explicar um pouquinho, né? Como a gente não atingiu o número da amostra, o Ricardo buscou uma supervisão, uma orientação técnica sobre como que a gente ia tratar esse número, porque no caso da indústria de Guaxupé, nós tivemos, a nossa meta era 96 questionários e nós obtivemos 18 respostas, né? Então, se isso é significativo ou não e como que a gente pode tratar isso. Ricardo, você pode falar um pouquinho? Posso sim. Pedir para eu falar um pouquinho é pouco. Eu gosto muito de falar. Bom, pessoal, é assim. Então, quando eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo da indústria, né? Então, eu tenho um número X calculado de indústria em Guaxupé, e aí eu determino uma amostra. Então, a amostra é uma parte retirada desse todo que a gente imagina. Então, eu imagino que as pessoas que vão responder esses 90 e poucos questionários sejam da indústria. No nosso caso, então nós tivemos aí um número X, acho que 18 ou 20 respostas nesse caso específico. Então, eu tenho certeza que essas amostras, elas pertencem à indústria. Então, isso me dá a certeza de dizer que essa amostra, ela representa todo o universo da amostra tirada anteriormente e que representa a população como um todo. Então, ela é significativa, ela é chamada amostra de conveniência justamente por isso. Então, ela não deixa de ter o seu valor. As respostas dadas, elas validam o questionário, elas validam as respostas mesmo, né? E aí, um outro ponto que é muito interessante frisar é que se fosse um trabalho qualitativo, não quantitativo, né, que nós estamos fazendo. Se fosse ao contrário, se estivéssemos trabalhando com quantidade, então realmente não daria para ser feito, mesmo garantindo que essa amostra representasse a população como um todo. Mas como esses dados coletados, eles são tratados e passa, né, por um comitê, que somos nós aqui, para discutir, para validar, e depois isso é disponibilizado para a população também, e não se torna regra geral, porque ainda vai se construir o final, né, que é o relatório final de 2050, então isso não tem uma gravidade, um problema maior relacionado com isso. Mas é tudo com embasamento científico, então isso não é invenção da minha cabeça, não. Então, eu fui pesquisar, fui aqui na universidade conversar com o pessoal, então tem a doutora Helga, que ela PhD nossa aqui, né, na área de pesquisa, né, na Unifeob, então também ela concordou que é isso mesmo. Então essa quantidade, ela é validada em cima disso, desse tipo de amostra. Tá bom? Deu para entender? Ok. Então tá bom. Bom, eu não sei se vocês querem fazer considerações antes da gente falar um pouquinho dos inventários, algumas observações, ou se a gente olha o inventário resumidamente e depois discute. A gente pode fazer como fizemos os outros temas, né? Podemos ver o inventário comentando, né, Beto? Sim. Então, gente, em considerações finais, né, a gente tentou botar lá, assim, as informações mais importantes que a gente viu no inventário. Então, tá lá, na página 42, né? Aí, pô, pra gente? Aí.
Isso, o Ricardo vai pôr. Então, a primeira coisa que chama atenção para a gente, né, 77% são empresas familiares e 16% não respondeu. E profissionalizado, ou seja, dirigida por executivos contratados, 5,56%. Então, esse dado, ele não é nem ruim, nem bom, ele é um dado importante para a gente saber como tratar essa questão. Quando esse número familiar é muito grande, né, o grande desafio dessa empresa do perfil familiar é a formação da sucessão, é a profissionalização da empresa na questão da gestão, né, e a permanência dessa empresa ao longo do tempo, e isso significa que ela vai precisar estar sempre se atualizando. Isso é qualquer empresa, mas a familiar ainda mais, porque a tendência dela é ficar do jeito como ela foi no sucesso do passado, né? Ela ir se profissionalizando, se atualizando e melhorando os seus mercados e a sua gestão. Então, é interessante isso, quer dizer, esse é um grande desafio para o setor de desenvolvimento econômico da cidade, para a própria SIG, que a gente falou muito do papel da SIG nesse momento, né? A gente percebe que a questão familiar é muito importante. E esse não respondeu, né? A gente não sabe exatamente o que a pessoa, por que ela não quis responder, né? Bom, produtos principais da empresa, né? Metade ou mais da produção é automatizada. Esse é um dado muito interessante, né? Quando a gente está falando em indústria, a gente está falando na indústria 4.0, que é a indústria totalmente automatizada, com processos automatizados, eventualmente até robotizada. E esse final de semana, na sexta e sábado, né, a gente teve aqui a visita de alguns professores que foram se integrar com professores da Unesp na discussão de um polo de tecnologia, e é interessante que eles já falam na indústria 5.0, né? E então esse nosso número, metade ou mais da produção é automatizada, já é interessante porque mostra um movimento de modernização, mas falta os outros 50%. O que é preocupante, né, predominantemente manual, é esse número de 22%. Porque o que significa ser predominantemente manual, né? Significa uma mão de obra maior, com menor escolaridade, porque ela é mais operacional, e são processos mais lentos e nem sempre com a mesma qualidade de quando ela está automatizada, né? Aí, o ser humano ainda não consegue e nem vai conseguir fazer determinadas tarefas tão bem quanto a máquina. Então, esse também nos pareceu um dado importante de desafio para universidades, para o próprio SEBRAE, para empresas que estejam aí em Guaxupé, né, para fomentar desenvolvimento econômico. E depois vocês vão ver, olha, sobre as suas máquinas e equipamentos principais utilizados na produção, as respectivas idades, de 5 a 10 anos, 45%, mais de 10 anos, 36%, menos de 5 anos, 13%. A gente sabe que a tecnologia, ela tem avançado muito, né? Então, você tem aqui, com mais de 10 anos, 36%. Então, a gente está falando de uma indústria automatizada, mas provavelmente muito destas máquinas ou desse processo automatizado já está precisando de um upgrade, né?
Então, o grande desafio, de novo, mostrar para a gente a necessidade da gente fomentar essa questão da indústria 4.0 no município. Aí, como essa empresa criou ou desenvolveu os seus produtos? 26% melhorias a partir de produto que já existia no mercado. 22% fabricando e fazendo correções, ensaio e erro. Controle de qualidade, 8%, trocou grande parte do maquinário já envelhecido por tecnologias avançadas, 8%, fizemos projetos totalmente novos, de produtos principais dentro da empresa, usando funcionários, 8%, e fizemos engenharia reversa, usando vários modelos de produto da concorrência, e incorporamos características de projetos que achamos melhores. Ok, nada contra, esse é um retrato, né? Mas o que a gente não vê aqui é algo novo sendo construído, né? Você vê, eu peguei um produto, olhei e melhorei. Eu fui fazendo no ensaio e erro, eu troquei maquinário e melhorei um pouco. Fizemos projetos totalmente novos de produtos principais, usando funcionário experiente da empresa. Então, assim, esse é um sentimento meu, eu posso estar errada, tá? Ela está olhando para o mundo dela só, ela não está trazendo de fora novas informações, ela não está desenvolvendo novos produtos, ela não está se desafiando para novas coisas. E quando ela cria, ela usa alguém de dentro, que provavelmente traz a cultura da própria empresa. Assim, essa é apenas uma observação, a gente não é contra você usar pessoas experientes de dentro da empresa, mas na medida em que você traz pessoas de fora, pesquisa da universidade, novos fornecedores, você gera um movimento de mudança e de modernidade muito maior, né? Então, de novo, eu fico pensando aqui, né? E isso, gente, é feeling, porque ainda não dá para a gente ter certeza disso, de que o setor industrial talvez precisasse de um upgrade naquilo que a gente está chamando de tecnologia, novas informações, ser apoiado por isso, né, por ver o que está acontecendo no mundo de pesquisa e desenvolvimento de produtos e como é que ele pode absorver esse novo método, essa forma de pensar, essa conduta para dentro do negócio dele. É muito uma coisa de ainda mudar a atitude, de sensibilização, de mostrar que todo mundo, que tem muita gente fazendo coisas diferentes, né? Hoje em dia tem gente construindo casa no 3D, né? Aqui, em relação aos funcionários da alta administração, eu até perguntei para o Ricardo, ele falou que é isso mesmo, que eu não entendi muito bem vocês viram, o ensino fundamental, 44,68%. Aí eu perguntei para o Ricardo, que eu achei isso estranho, ele me disse que ele entende que o entendimento das pessoas foi não tem o ensino fundamental, é isso, Ricardo? O que eu imaginei é perguntar assim, você tem ensino fundamental? A pessoa deve ter entendido isso, e colocou que tem. Não que ela tenha somente o ensino fundamental. Quer dizer, eu acho, pelo menos o que eu conheço de dono de empresa. Agora, vocês daí que podem dizer, fala, de repente não, as empresas aqui precisam ser familiares, as pessoas começaram por conta, realmente a maioria é assim mesmo, tá? Não é um demérito, mas é uma característica.
E quando eu vi esse número, que eu entrei para ver as respostas, está correto, é isso mesmo. Agora, no segundo ponto, quando a Amélia me perguntou, o que eu imaginei é isso. De repente, a pessoa entendeu isso. Eu falei, Fabiola, você tem o ensino médio? Tenho. Mas eu não fiz o resto da pergunta. Mas você é formado em quê? Você tem graduação, pós-graduação? Entenderam? Então, isso que eu imaginei. Por isso que esse valor alto é na alta administração. Mas pode ser que é uma característica da cidade. As pessoas tenham começado e seja assim mesmo. Não é demérito, é característica, né? Empresas familiares, gente, em geral, você tem na história dela o fundador, o empreendedor, e ele não passa mesmo do ensino fundamental. As novas gerações é que vão estudar depois, né? Então, isso a gente achou estranho, essa tabulação. Então, não dá para se comentar muito, né? E isso que o Ricardo falou é muito importante. Ter ensino superior ou ter o ensino fundamental, no caso da indústria, assim, não é demérito, né? Porque você encontra grandes empresas, grandes fundadores de empresa que tinham só o ensino fundamental. Então, agora, o fato da escolarização dentro da indústria, ele é importante, sim, por causa da gestão, sim, por causa tanto a gestão da produção, da manufatura, quanto a gestão administrativa financeira, quanto a gestão de pessoas. Isso é muito importante que se tenha a escolarização ou que se tenha o conhecimento necessário para isso, né? Amélia, Ricardo, uma informação talvez importante aí dentro desse contexto, eu não sei a estratificação dos que responderam, mas hoje pela manhã, atendendo a um empresário do setor de calçados, nós conversamos sobre isso de uma certa forma, né, e coincidentemente. Eles, na verdade, são, na grande maioria dos empresários calçadistas de Guaxupé, eu repito que eu não sei dos que responderam qual a estratificação, mas eles eram funcionários de produção que perderam o emprego, tiveram uma indenização e se tornaram concorrentes dos patrões. Daí, talvez, explicar, no caso deles, uma baixa escolaridade, né? Porque eles nunca tiveram preocupação e preparação suficiente para um dia pensar que se tornariam empresários. Mas a ocasião e a necessidade os transformou em empresários, talvez com uma cultura muito baixa, aquém da mínima necessária até mesmo, né? Não sei se isso resolve o problema, mas está dentro desse contexto, principalmente do setor calçadista de Guaxupé. E, coincidentemente, eu conversei com o empresário hoje de manhã. É uma característica, Beto. E aí, quando a gente olha na questão seguinte, que fala o setor da administração, aí já tem quase 50% com ensino superior completo. Então, assim, de repente, é bem isso que você falou. Tá, eu era da produção, surgiu a oportunidade, eu abri uma empresa. Eu não tive tempo de estudar, precisei me focar nisso. E aí... Por isso que eu disse que não é demérito, né? Isso não. Sim. É um sinal só que mostra uma característica, só isso. Ok. Lá na frente. Pode falar, Beto. Não, só complementando, então, o que também foi comentado é que, por exemplo, os filhos desses que se tornaram empresários por necessidade e circunstância já estão se preparando, estão fazendo cursos, né? Enfim, provavelmente, se houver continuidade, haverá já num nível diferente de escolaridade e de conhecimento, né? Isso vão ter mesmo. a prática da origem dentro da própria família e vão ter o conhecimento teórico que a escola e etc. e tal, as várias situações vão propiciar, né? Isso mesmo. Lá na frente, quando começa algumas respostas mais qualitativas, né, eu também olhei e pensei no setor calçadista, mas muito bom que você tenha falado isso. Isso é muito normal. Quando você tem 2, 3 empresas com ótimo desempenho na cidade, ela começa a criar filhotes. O que é o filhote? É aquele funcionário que tem um espírito empreendedor, acha que pode fazer igual, e ele sai e ele monta um negócio no mesmo setor de atividade, dentro das condições dele. Isso cria um monte de filhotes, e muitas vezes esses filhotes vão muito bem, até melhor que
que é a empresa-mãe que gerou isso daí, né? Isso vocês vão ver, por exemplo, em Poços de Caldas, ligado ao setor do cristal, as cristalerias que surgiram lá, isso é muito natural, as fabriquinhas de sabonete, São João da Boa Vista, o setor metal mecânico. Bom, então, em relação a funcionários, está respondido, né, porque lá a gente está falando alta administração, provavelmente o fundador, e em relação aos funcionários, está aí, 46%, e funcionários do setor comercial, aqui a gente vai avaliar setor por setor, né? Interessante isso aqui, olha, setor comercial e vendas, escolaridade, 40% ensino médio, que se juntar com o ensino médio incompleto, vai dar uns 43%. Ensino superior completo, 25%, o restante está abaixo. Muito interessante isso, né? Porque para ser vendedor, o cara, na empresa, o ensino médio é o suficiente, e a gente, ou ele não... Depois nós vamos ver se tem tido treinamento, né? Com relação aos funcionários do setor de produção, ensino médio incompleto, gente, 42%, lá na página 45, né? E se juntar com o ensino médio completo, 38%, olha só, já deu 70% da produção, dos funcionários do setor da produção. 80%. 80%. Ensino fundamental 14% e superior incompleto 2,48%. Isso aqui é interessante, né? Olha só, superior completo nada, pós-graduação nada. Então, quer dizer, eu fiquei me perguntando quando eu olhei para esse dado aqui, aquela formação de engenharia da produção, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia, tantas coisas formações que poderiam agregar valor na produção, a gente não tem, né? Não está especializada, né, a mão de obra nesse sentido, né? Nas empresas, né, acabam sendo, acho que, ocupados pelos donos, depois já cai para a produção, né? Tem uma escala grandona aí, não tem achado setor que seria esse engenheiro, né? Não sei. Encarregados, normalmente essas empresas, elas têm, mesmo os familiares, né? Elas têm os encarregados. E esses encarregados, em geral, têm curso na área das engenharias, não necessariamente ele tenha o cargo de engenheiro, né? Exatamente. Essa é a área de administração, né? Que aí ele vai para a função e assume o papel da empresa da família, né, Amélia? Eu não me lembro, gente, que a gente já viu isso, que a faculdade, o Centro Universitário de Guaxupé, ele tem cursos das engenharias, eu não me lembro. Tem. Isso seria muito interessante, esse estímulo. Quando a gente abriu as engenharias aqui na Unify, eu era professora lá, me chamou muita atenção e eu trabalhava nas fábricas, né, com gestão de pessoas, implantando processos de qualidade. E quem que eu encontrava na FAI, assim, os encarregados, a grande maioria, aquele cara muito simples, né, que trabalhava na linha de produção e ali fazendo engenharia, alguns mecânica e alguns engenharia de produção. Sofrendo demais com a tal da matemática, né? Mas um número imenso de encarregados. Isso, esse conhecimento que esse encarregado adquire, agrega valor na produção, né? Então, esse é um grande desafio nosso, mudar a mentalidade da gestão de pessoas, porque muitas vezes
o RH ele pode ter uma política de bolsa, de remunerar a pessoa que vai para a faculdade, enfim, uma série de coisas para aumentar o grau de conhecimento técnico, né? Porque não é a escolaridade que vai adquirir na escola. É tentar implementar plano de carreira, né, na empresa, que acho que tudo e a melhoria de cargo, né? Em relação aos funcionários de outros setores, qual a escolaridade? 88% não respondeu. Aqui fala auxiliar administrativo superior completo, motorista, ensino médio. Provavelmente, gente, seja o ensino médio completo e olhe lá, né, nessas áreas administrativas. Aí a empresa ofereceu treinamento técnico aos membros do quadro diretivo e seus funcionários entre os anos de 2017 e 2020, 55% não. E sim 38%. Quem deu o treinamento para os funcionários, né? 77% não respondeu. Aí a gente pode entender que não respondeu porque não deu? É difícil, né? Com vergonha de falar que não deu, porque é muito provável, né? A característica de quem responde, no caso do treinamento, que prefere essa opção de não respondeu, é porque quando eu falo que é um próprio funcionário da minha empresa que está passando o treinamento, é como se fosse um demérito. Uhum. Entendeu? Sabe aquela história de Santo? Ele se interessou em melhorar. Então, você pode ver que os que responderam aí, olha, é poucos, né? Funcionários da empresa, 5 e pouco. Então, é como se eles se sentissem assim, meio que incomodados. É essa a impressão que a gente teve quando teve essa resposta, não só aí, mas em outros lugares também. Isso é uma percepção nossa, tá? Não entendi, Fabio. Ficou preta a tela que você compartilha com a gente. Sumiu a imagem. Aí, voltou. Porque eu estava falando com vocês, ué. Aqui, ó, pronto. Tá vendo? Então, de novo, gente, a gente pode inferir essa questão, né? A Maura está falando, acho que tem pouco interesse em cursos. Realmente. E pouco incentivo, né, Maura? Assim, pouco interesse de quem vai fazer e pouco incentivo de quem deveria incentivar. Né? Acho que acontece as duas coisas. É isso mesmo. Eu ia falar exatamente isso, Fabi. Bom, aí vem a pergunta, olha, quais foram os resultados obtidos para a empresa caso tenha oferecido treinamento? 29 não respondeu. O restante teve resposta muito interessante, olha, houve redução da perda de matérias-primas, partes e componentes utilizados, 13%. Aumentou a produtividade na produção, 10%. Melhorou a qualidade dos produtos fabricados e a competitividade, 10%. Houve melhoria da administração, 8%, aumentou a venda, 8%, os resultados foram poucos expressivos em todos os setores, 8%. Nossos produtos tiveram custos de produção reduzidos, 5%, e houve aumento na margem de lucro, 5%. Então, tirando esse que fala que o resultado foi pouco expressivo, os demais, e o que não respondeu, né, os demais são resultados muito interessantes, porque assim, olha, quando você capacita pessoas para trabalhar dentro da sua empresa, com um curso que tem tudo a ver com aquilo que ela faz, ela consegue, e você estimula que ela aplique aquele conhecimento, muitas coisas interessantes acontecem, desde a redução do custo até a melhoria da qualidade, tudo isso esse pessoal respondeu aqui, né? O que a gente sente que não está acontecendo? As capacitações. Aí, é benefício, né? Aí a pergunta, como a sua empresa caracterizaria o mercado em que atua quanto à sua concorrência?
Aí a primeira comparação foi que a concorrência é dominada por pequenas empresas com atuação em regiões próximas dos seus mercados principais. 72% não respondeu. Ou seja, provavelmente eles não competem com pequenas empresas na região próxima deles, né? Eu estou entendendo assim. E alto 11% apenas. Seria isso, Ricardo? É isso mesmo, Amélia, é correto. Tá. Aí, olha, a próxima comparação. Como a sua empresa caracterizaria o mercado em que atua, quanto à sua estrutura e concorrência, e esse mercado concorrente seria mescla de pequenas e médias empresas com atuação regionalizada, subiu para 55%, não respondeu. Médio, 22%, alto, 22%. Então, o que é esse asterisco que você colocou aqui, Ricardo? Eu tenho que fechar o microfone e voltar. Não, esse asterisco é só para chamar a atenção do que foi respondido, porque para todas elas, o nível de não respondeu vai ser relativamente alto, né? E aqui ele considerou como médio e alto valores até mais expressivos do que ele está aqui em cima, né? Então, assim, à medida que a gente vai modificando a pergunta, colocando aqui para média e pequenas empresas, e mais próximo a ele consegue sentir mais essa concorrência. À medida em que eu vou aumentando essa concorrência, tornando ela maior, né, com atuação nacional, por exemplo, olha, ele já começa a modificar as respostas dele, né? Ele começa a reduzir aquilo que não respondeu, e assim vai. É só para chamar atenção nesse item. Vocês viram que o que teve maior e melhor resultados, né, quando ele está falando que o mercado é de pequenas e médias empresas, atuação regionalizada e algumas grandes com atuação nacional. Esse provavelmente seja o grande concorrente dele, desse grupo que respondeu. Alto, 27% e médio, 22%. No total, a gente vai ter aí quase 50%. Porque na seguinte, olha, somente médias e grandes empresas internacionais, de novo, não respondeu, é 72%. Quanto à expectativa do comportamento do mercado para os próximos 5 anos, olha que interessante, gente. Vai crescer entre 1% e 3% ao ano. 27% não tem opinião formada. Vai crescer entre 3 e 5, 16%. Vai crescer mais que 5, 11%. Então, se a gente pegar 38 mais 16 mais 11, a expectativa de crescimento de mercado é boa, né? É interessante. E isso, de novo, nos desafia a pensar o que estas empresas precisam das instituições, seja ela o poder público, o SENAI, o SEBRAE, a associação comercial, para que elas cresçam nessa proporção, porque aqui é o mercado que vai crescer. Então, como é que faz para ela participar dessa fatia de mercado que vai crescer, né? Vocês viram isso? Que bacana! Em relação, isso é o mercado, né? Agora, a expectativa do mercado, o que você considerou para formar a sua opinião? Então, eles falaram lá de 1 a 3, 3, 5. Aí eles estão falando, olha, crescimento orgânico e rede de bebida. Eu não sei isso aí, Ricardo. A expectativa... O que você quer saber, Amélia? O que é o crescimento orgânico e rede de bebidas? O crescimento orgânico, normalmente a pessoa, quando ele dá uma taxa de crescimento para algum setor específico, por exemplo, o crescimento da empresa ser em vendas,
Tá? Esse tipo de venda vai estar diretamente relacionado também ao crescimento da rede de bebidas. Então, uma coisa está ligada à outra. O crescimento orgânico normalmente é isso. É o crescimento de um determinado, em volume de um determinado setor. Tá? Então, aqui ele está dizendo que ele vai crescer, de repente, em vendas, né? Em função até de rede, pelo aumento também da rede de bebidas. Então, provavelmente é uma empresa do setor alimentício? Sim, sem dúvida. Aí vem a própria opinião do governo, a situação em que o país se encontra, olha, gente, tudo 5%. O crescimento das vendas e interesse da área comercial, o mercado se manteve, não aumentou a concorrência, instabilidade do mercado por conta das taxas de impostos. Esperamos que após a pandemia teremos potencial de agregar novos produtos, pandemia gerando demanda reprimida, melhoria de mercados em geral e devido a diversas dificuldades atuais. É interessante, né, porque ele fala que o mercado vai crescer, né, no mínimo 1%, ele fala o que levou a ideia dele desse crescimento, mas vocês perceberam a escolaridade dos vendedores? Setor comercial, 40% ensino médio completo. Então, esse pessoal teria que sofrer um grande upgrade na sua estratégia, né? Aí, olha, qual a expectativa da empresa quanto à evolução do nível de concorrência no mercado em que atua? Não vai mudar muito, 44%. Eu fico um pouco chocada com isso, gente, porque eu acho que tudo está mudando tão rapidamente que é impossível o mercado e a concorrência não mudar em 44% da visão dos empresários. Aí você pega lá, ó, 16% não tem opinião formada, mais 5% que não respondeu, se juntar tudo, dá um nível de acomodação muito grande. Essa é a minha avaliação, minha consideração aqui. Não sei vocês. Porque aí sobra assim, vai ficar mais difícil competir e vai ficar muito mais difícil competir, isso aí vai dar uns 32%, né? O restante não vai mudar. Alguém quer comentar sobre isso? Eu acho que a Maura escreveu alguma coisa. Deixa eu pegar aqui. A Maura falou que eles estão esperando a coisa mudar, ninguém está esperando nenhuma novidade, ninguém fala em mudança no próprio negócio, né? Isso. Eles ficam à espera de um milagre, eles ficam à espera ou do governo, no caso de indústria e comércio, ficam esperando que a SIG faça alguma coisa. Acho que a mudança tem que ser geral, né? Tem que ser tanto da SIG quanto da cidade, da prefeitura, de todo mundo, né? De todos os lados, para conseguir uma mudança em conjunto, né? Do empresário, né? Da indústria, do comércio, da SIG, da cidade, todo mundo junto para conseguir essas mudanças, né? Essa acho que é a proposta até do projeto, né? Que a gente consiga apontar o que tem que ser mudado e junto todo mundo mudar. E olha que interessante aqui, gente, em relação à expectativa desta empresa quanto à evolução do nível de concorrência do mercado em que atua, o que você considerou para formar a sua opinião? 38% não respondeu. E aí, o que vem para baixo? Quantidade de pequenas toneladas e as grandes atuando em maiores mercados. O que dá para entender aqui é que essa empresa que respondeu, ou essas, estão dizendo que ele está atendendo um mercado menor. E as grandes ficam com os mercados que compram mais. Aí vem, olha, atendemos a grandes clientes quando a busca por melhor custo é permanente. Ok. Quantidade de materiais e custo incrementado 2 vezes ao ano. De muito investimento. O propósito é vendas.
crescente aumento de empresas e facilidade de fabricar. Sempre prezamos pela qualidade e conforto, a concorrência sempre foi assim e a realidade. De novo, passa para mim isso, quer dizer, eles estão sendo... Sabe quando a mudança está ocorrendo e você não está fazendo parte da mudança, você está sofrendo o processo de mudança, você está sendo mais reativo em relação à mudança que proativo. Você não está olhando lá e falando, nossa, a concorrência vai aumentar mesmo, o mercado vai exigir mais, eu preciso me estruturar melhor, tanto na produção quanto nas vendas. Ele não está fazendo isso, ele está esperando o problema chegar para ele. Aí, na próxima, ele fala assim, olha, esta empresa se encontra preparada para as mudanças do mercado que acham que vai ocorrer e as identificou nas perguntas anteriores. Aí, olha, 38%. Sim, investimento em máquina e construção de sede própria. Buscamos melhoria contínua, parceria e projetos. 27 não respondeu. 27 não tem opinião formada, só aí já dá 52. E 5% atentos a mudanças e abertos para suprir as necessidades do cliente. Esse está esperando a água bater. Na verdade, né, tudo indica que uns 50%, 60% estão sem reação. Não sei se vocês concordam com isso, né? Quanto aos canais de comércio utilizados, olha lá, gente, venda direto pelo comercial da empresa ao cliente final, 35%. Venda por representantes do atacado, 100%. O que faz na pandemia? Venda pela internet, 7%. Um pouco conservador, não é não? Nos tipos de canais utilizados para comercialização, informe a distribuição das receitas. Representante comercial, 34%. Venda direto pelo comercial da empresa, 13%. Venda a varejista, 12%. Ou venda pela internet, nada quase. Então, se você pegar não respondeu com não informou, é quase que a mesma coisa, né? Daí, quase que 38% é o maior número. Então, de novo, é isso aqui, olha, estratégia. Nós precisamos, Fabiola, dentro da CI, promover muitas ações, sejam lá com todos os parceiros, né? Mas em cada área comercial, não só o comércio, mas a indústria. A indústria está sofrendo com essa questão. Ela está no modelo de antes da pandemia. Como a gente não sabe, mas a gente já sabe que esse é um modelo extremamente conservador. Eu acho que a pandemia veio para mostrar, né, Amélia, essa resistência de todos os donos de indústria, do comércio, que eles tinham dessa melhoria desse investimento no conhecimento, né, que a Mara mesmo, né, já falava para a gente, né, que a SIG sempre incentivou muito e sempre proporcionou muitos cursos, muitas palestras, e o próprio vendedor, o próprio dono do negócio falava, não preciso ir porque eu não preciso aprender, né, não preciso renovar, não preciso inovar, né.
Acho que agora, com a pandemia, todo mundo teve esse susto e agora acho que vai mudar um pouco, né, Beto? A minha visão sobre capacitação é a seguinte, muitas empresas não querem investir na formação do funcionário, que também não quer investir na sua própria formação. E para a gente que está lá trabalhando como consultor, por exemplo, por vezes faço esse trabalho na NASIG, a gente vê claramente que é como se o empresário estivesse penalizando, obrigando o funcionário a ir participar de um evento. Olha, já que você não está produzindo legal, vai lá participar do troço, sabe? E aí fica aquele negócio assim, completamente desconexo, né? Exato. Em vez de pegar um cara que tem capacidade, potencial e que vai lá para aprender, é como se ele estivesse falando assim, ó, fulano, vai lá que você não vai estar atrapalhando, você está me atrapalhando aqui, então vai lá que enquanto você estiver lá... A meta, vai lá aprender para ver se você consegue atingir a meta, né? Vai melhorar um pouquinho, né? Eu acho que é passo de formiguinha, mas isso acontece com tudo, né? Um passo de formiguinha a gente vai mudando essa mentalidade, né, Beto? Porque de cima para baixo, isso, né? É muito lento, né? Não tenha dúvida. Existe melhoria, sim, mas ela é muito lenta diante da real necessidade do mercado, né? Bom, seguindo, se a empresa vai investir nos próximos 5 anos, 55,56% vai. 39% não. Aquelas que vão investir, qual é o tipo de investimento e a estimativa de valor, né? 47% não respondeu. Mas quais são os investimentos? Máquina, mão de obra, espaço físico e aumento de mercado. Essa mão de obra provavelmente não seja a qualificação da mão de obra, seja contratar mais pessoas, né? Aí, por que os números ficam tão iguais? Desculpa, não entendi a pergunta. Por que ficam tão iguais os números? A quantidade de respostas, eu tenho a mesma quantidade de respostas para as perguntas. Então, essa é a homogeneidade de resposta. Vamos supor, se eu tenho 100 pessoas respondendo, né? 10 respondem sim, 10 respondem não, 10 respondem talvez, então 10 para cada um vai dar a mesma porcentagem. Tá. Entendeu? A Mara está levantando um ponto muito importante, né? Ninguém está falando em investimento, em treinamento e capacitação, né? Isso que a Amélia falou, né? Isso que a Amélia falou é verdade, sim. Essa mão de obra aqui não é treinamento nem capacitação. É mão de obra contratação, mão de obra, tá? É uma pena, né? Eles não quererem ter essa visão, porque em cima, se você voltar um pouquinho, que a gente estava falando do slide de cima, 38%, né? Estão falando que vão investir, né? 39% quase. Ah, não, mais. 55% estão falando que vão investir. Só que ninguém está falando que vai investir em capacitação e nem em treinamento. Mas entra aí um detalhe importante, que o empresário nosso, ele não enxerga a formação de mão de obra como investimento, ele enxerga como despesa, é custo. É o que a Maura está colocando aí. Por isso que não aparece como investimento para ele, porque ele não entende como sendo um investimento. Ele entende como uma despesa, ele vou gastar e o funcionário vai sair, vai mudar de emprego, eu perdi o que eu investi. E Amélia, a gente não consegue, de alguma forma, no projeto, tentar reverter isso, mudar a visão do pessoal, o que a gente poderia contribuir para poder melhorar? Aqui a gente vai ter que colocar nas metas, né, Fabiola? O que é que o 2050 vai propor para a área industrial? Então, a hora que a gente terminar aqui, nós vamos ter que tratar disso. Quais são as grandes ações do Guaxupé 2050 para fomentar captação de novos negócios e ampliação, modernização e profissionalização dos negócios que já existem em Guaxupé. Aqui, no nosso caso, a questão da indústria, né? E mostrar para o empresário que se ele otimizar quem ele já tem, profissionalizar quem ele já tem, às vezes sai mais barato do que ficar contratando, né? Não sei. Os pitacos que eu dou são sempre em relação ao setor calçadista, né?
muito pouco de outras áreas. Mas, por exemplo, o setor calçadista tem uma situação que acontece com muita constância, é que os próprios empresários, entre aspas, eles roubam funcionários dos outros, entendeu? Então o cara vai lá, treina uma costureira, ela fica boa de serviço, aí vem o concorrente dele, oferece R$50 por mês a mais, ela vai, larga, abandona o emprego anterior e migra para o próximo. E assim, o pessoal acaba justamente também, por isso, não querendo investir muito na formação de mão de obra, porque ele sabe que de uma hora para outra, o investimento que ele fez vai se perder, né? Quem sabe, Beto, o investimento real, isso não é hipotético, não, isso é real, isso é concreto. Oi? Fidelizar o funcionário, de repente investir no plano de carreira, fidelizando o funcionário, e aí esses R$50 a mais só no salário não vai ser tão atrativo quanto ele enxergar que ele pode crescer mais na empresa que ele está do que ele ganhar só um pouquinho a mais de salário, né? Tentar fazer isso. Isso seria o modelo ideal, né? Claro. Só que, para sair da realidade momentânea que eles vivem aí, do momento atual, com pandemia, com todas as dificuldades, na verdade, até lá atrás, voltando um pouquinho bem rapidinho, questão, por exemplo, do modelo de utilizar representantes comerciais, né? É porque eles, de uma certa forma, são reféns dos representantes, porque o setor calçadista, tá? O setor calçadista, ele trabalha com o vendedor na ponta da linha, fazendo o intercâmbio entre a empresa e o varejista, né? Então, o próprio fabricante não tem acesso ao lojista varejista, então acabou que criou um modelo onde é difícil ele quebrar esse paradigma aí para mudar o modelo. E como é uma concorrência muito grande, acaba ficando realmente difícil, né? Entendi. Então é uma coisa muito complexa isso. É difícil quebrar, né, essa cadeia. Exatamente. Hoje nós temos aí com certeza muito mais atravessadores ganhando dinheiro do que o próprio fabricante. Você tem aí atravessadores intermediários ricos com uma situação de vida muito tranquila, e você tem um empresário aqui correndo todos os riscos, se expondo a todo momento para ganhar 1/3 ou até menos do que o próprio intermediário leva hoje. Um pouco que acontece acho que na agricultura também, né, do pequeno produtor. Sabe um outro detalhe que eu acho que está impactando todo esse processo que a gente está falando aqui na parte de capacitação? Muitos calçadistas, frisando sempre isso, eles recorrem, por exemplo, inclusive hoje de manhã também atendi um empresário por telefone, eles recorrem muito à Franca para todos os serviços que eles precisam. Então, daí talvez o baixo investimento na própria capacitação e na capacitação de pessoal da equipe deles. Então, por exemplo, o Guaxupé não tem nenhum único, tem 150 fábricas de calçados, não tem uma única pessoa que faça modelagem de calçado em Guaxupé. Quando o empresário precisa, ele pega o carro, vai lá em Franca, o modelador de lá faz para ele, ele traz e vai produzir. Mas, então, Beto, eu já ouvi dizer também, isso aconteceu muito em Juruáia. Foram abrindo fábricas, aí teve uma pessoa que abriu uma fábrica, acho que, sei lá, de embalagem. Aí essa pessoa se deu bem porque ela saiu do fluxo de abrir novas fábricas de lingerie e abriu seria uma pessoa aqui em Guaxupé abrir uma fábrica de modelagem, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, o problema todo, eu, por exemplo, estou trabalhando em cima disso para a gente ver se via SOCIG a gente capacita o pessoal para fazer esse trabalho. Mas é um curso que hoje ele só é feito ou na FIENG ou no Senai, e são 160 horas. Você imagina você manter um funcionário 160 horas em outro município com diária de hotel, alimentação, deslocamento, essa coisa, além do custo, do próprio curso, entendeu? Então é pesado. E se juntar algumas empresas que façam isso, aí também não dá, porque eles não querem dividir. O ideal seria uma empresa que já existe, que tem pessoal próprio, abrir talvez, quem sabe, né, uma filial de Franca, por exemplo, em Guaxupé, que a médio e longo prazo nós passaríamos a ter nosso próprio pessoal trabalhando nessa empresa, e num futuro mais adiante, esse pessoal poderia também migrar dessa empresa e abrir o próprio negócio, devidamente capacitado. Mas é um trabalho muito complicado da gente fazer, porque você vai convencer o empresário de Franca a vir abrir uma filial aqui, não é tão simples, né? Claro, o investimento é alto, né? Exatamente. E um certo risco, né? Porque a gente não sabe como é que vai se dar esse trabalho todo aí,
Não é porque em Guaxupé tem 150 fábricas, quer dizer que todas elas vão recorrer a esse mesmo. Exatamente. Que abrir aqui, né? Nesse começo. Por incrível que pareça, vai ter empresário que vai continuar preferindo pegar o carro e ir em Franca passear, passar o dia lá e tal. E pegar uma pessoa mais experiente, né, do que pegar um também, então. Perfeito. Bom, gente, em relação a equipamentos, né, tá aí o que é que eles pretendem investir. Quando eu li isso daqui, eu imaginei que nós tivemos aqui resposta do setor calçadista aqui, pelo nome das máquinas, né? Sim. Como avalia uma situação geral das indústrias de Guaxupé? Aí nós tivemos os dois maiores, né, indicadores aí, percentuais. Os dirigentes das indústrias locais não estão conscientes de que o mercado ficará cada vez mais competitivo com a tendência de incorporação de novas tecnologias pelas empresas maiores. E falta de união entre as empresas pela mentalidade individualista de seus proprietários. O Beto acabou de dar um exemplo desse, né? Vai buscar o modelador, mas se tiver um aqui, esse cara vai morrer de fome. Por grandes possibilidades. E aí, Beto, até é importante falar um pouco disso, né? No estado de São Paulo, o governo de São Paulo lançou um programa de incentivo a polos econômicos. E um dos polos econômicos que, um pouco antes da pandemia, recebeu incentivos do governo do estado de São Paulo foi Franca. Dinheiro mais barato, formação de mão de obra, isso afeta diretamente Guaxupé, o setor calçadista de Guaxupé, né? Porque aí ele não teve os incentivos que São Paulo teve, não foi isso? Mas tem um detalhe importante, né? Que, por exemplo, eu estou comentando isso, que isso está sendo muito recente para mim, todos os dias lá e recorrente, inclusive. Hoje de manhã eu estava falando com os diretores da SOCIG sobre a questão que, na verdade, aqui foi dado o nome de APL, né, o Arranjo Produtivo Local do Setor Calçadista. E o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo de Minas entrou em contato conosco lá para passarmos algumas informações. E para minha surpresa, que eu cheguei lá dia 1º de abril, então o que aconteceu para trás eu não tinha conhecimento, simplesmente foi criado um APL que hoje inexiste em Guaxupé, porque a diretoria do APL deixou de atuar. Então o que poderia ser uma entidade forte aqui, buscando justamente suporte no governo do estado para melhorar a capacidade local, simplesmente inexiste. Então nós vamos ter que começar do zero, como se nunca tivesse existido um APL, para formar uma diretoria, preparar um trabalho todo, né, para daqui, sabe-se lá Deus quanto tempo nós vamos conseguir ter acesso, por exemplo, a algum recurso governamental para capacitação, investimento, etc. e tal, que esse APL poderia gerar nos mesmos moldes do que o Franca está recebendo de benefício do governo do estado de São Paulo, né? Então, assim, dentre outras coisas, Namira, está ligado a essa questão aqui da falta de, que é o melhor, falta união pela mentalidade individualista, né? Porque o cara fala assim, mas eu vou ser diretor do APL, eu vou ter que largar minha fábrica e tal, não sei o quê. Quer dizer, ele não entende que ele próprio vai se beneficiar abrindo mão de determinado tempo da empresa dele, né? Dentro de uma programação, dentro de certos critérios, para trazer benefícios não só para ele próprio, mas para os demais do setor. Então, muita gente aqui em Guaxupé, infelizmente, não enxerga como concorrente, como adversário, sabe? Então, se eles pudessem, talvez uns matassem os outros para ficar menos gente no mercado, para quem sabe eles, teoricamente, sobreviverem melhores, né? Não seria mais ou menos isso. Roberto, e esse APL foi constituído quando? Pois é, isso que eu disse, eu não tenho conhecimento, informação precisa, porque eu revisei as atas da própria SOCIG e não encontrei nada que tratasse diretamente disso. Eu sei da existência dele porque o pessoal da Secretaria de Estado, né, do Desenvolvimento Econômico do Estado, nos procurou, pediu informação, e o pessoal do SEBRAE também disse que já existiu, mas que também não tem muito detalhe, mas pelo que eu pude perceber, se a diretoria que está hoje vigente na SOCIG, que deveria, teoricamente, fazer parte da diretoria do APL, e já está no segundo mandato, que se termina em janeiro, então
com certeza, os últimos 4 anos, o APL não existiu, né? Que foram 2 do primeiro mandato, porque o presidente é de reeleição, e os 2 que estão para terminar agora, então, com esses 4 anos, o APL foi totalmente inoperante, e talvez, muito antes desses 4 anos, já tenha deixado de ser atuante. A Laura até levantou aqui no chat falando que isso também acontece muito no comércio, que é a falta de união, né? Que acaba não nada indo para frente, porque ninguém se une para ficar forte, né? Para acontecer. Bom, gente, seguindo, né? Eles estão falando que a mentalidade empresarial conservadora é um dos maiores problemas dos empresários locais. As constantes crises do mercado provavelmente vai ajudar a contribuir para que todo mundo se junte. O momento atual, tudo 7, viu? É propício para iniciar um processo longo, porém certamente produtivo. Enfim, tudo que mostra aqui fala dessa falta de organização, falta de união, fala do momento que está, neste momento, é um momento propício para as pessoas saírem da sua zona de conforto, né? E por aí vai. O que é importante a gente entender tem que ter uma instituição que faça a aglutinação disso aí, né? E que dê um chacoalhão nessas pessoas e ajude-os a encontrar um caminho, né, da profissionalização, da união, da organização dos seus setores econômicos. Mas aí eu discordo um pouquinho de você, Amélia. Eu não acho que uma só entidade vai conseguir isso. Acho que a união da SIG com a SOCIG, com a prefeitura, com esse projeto, eu acho que é todo mundo, senão não tem uma empresa que consiga, nem privada, nem pública, que consiga esse milagre. Eu acho que tem que ter alguém, sim, uma instituição, sim, que primeiro una essas instituições. A SIG, Prefeitura, SEBRAE, a SOCIG, tudo isso. Tem que ter alguém que una todas as instituições, que pode ser a própria Prefeitura, o setor de desenvolvimento econômico, pode ser a associação comercial, pode ser o que for, mas uma tem que juntar todos, e aí todos juntos fazerem um projeto de desenvolvimento econômico, porque fica um esperando o outro, Fabiola. Esse é o problema. Sim, senão fica muito cacique para pouca tribo. Também concordo que tem que ser um guarda-chuva que todos, né, consigam, mas... Mas tem que ter uma fórmula para isso dar certo. Eu acho que a gente pode, no Guaxupé 2050, apresentar essa fórmula. Uhum. Um dificultador, né, assim... exatamente, basta ver o volume de respostas que o pessoal da própria SOCIG deu, né? Até onde eu tenho conhecimento, de 44 associados, foram só 9 que responderam. Então, assim, é bem complicado, mas tem que continuar trabalhando e insistindo, senão nós não vamos a lugar nenhum. Sugestões para ampliação do setor industrial de Guaxupé. 60% não respondeu, não sabe nem por onde começar. E aí tem ampliação e oportunidades da profissionalização do setor. De novo, aqui é formação profissional, né? Reforma fiscal e leis trabalhistas mais justas. Essas não dependem da gente, depende do governo federal e tal. Através da associação calçadista, trazer mais fornecedores de matéria-prima, cooperativismo e central de compras. A gente falou. Financiamento com juros baixos. O APL era um canal para isso. Fazer uma feira de calçados todos os anos, onde traga benefícios para o setor e principalmente para a cidade. Fundamentais, respeito e ética dos órgãos e instituições políticas e fiscalizadoras.
Essa feira de calçados, eu achei uma ideia muito interessante. O que vocês acharam? Bom, eu só tenho a declarar o seguinte, Amélia, eu acho até que já comentei numa reunião anterior. No mesmo momento em que foi lançada a Feira em Ju, foi proposta a Feira de Calçados de Guaxupé. Eles preferem ver o capeta do que falar a palavra fiscal. Então, eles associam feira a uma fiscalização dentro de um espaço onde eles vão pegar 30, 40 empresas de uma só vez e multar todas, quando na prática todo mundo sabe o que acontece, né? Se naquele momento, lá em 1997, quando foi feita a primeira edição da Feira em Ju, eles tivessem comprado a ideia da mesma forma que a Feira em Ju, hoje estaria na 23ª edição de uma feira de nível nacional, né? Que é o que acontece em Juruáia. Então, eu tenho um pouco de receio de achar que nós vamos conseguir convencer o empresário, porque na prática, dentre outras coisas, tem que haver um investimento para que a feira aconteça, concorda? Para começar a feira, o empresário tem que investir para depois, a médio e longo prazo, virem os fornecedores, patrocinadores, etc. e tal. Depois que a feira estiver sedimentada, aí o pessoal topa entrar com dinheiro. Até então, o empresário tem que bancar o custo da feira. E o problema todo é esse, você vai convencê-lo a enfiar a mão no bolso para bancar um recurso que muitas vezes ele já não está tendo, né? Então, não é tão simples. A ideia é excelente, só que eu estou me reportando a esse passado aí, porque já fizemos várias tentativas, e inclusive, há poucos anos, falei com o pessoal do setor novamente, né, como consultor que trabalho também, além do meu trabalho na própria SOCIG, e a gente percebe que as respostas são muito aquém do esperado. Eles próprios, apesar da sugestão aparecer aí, os próprios calçadistas não acreditam muito nesse tipo de trabalho. Eles não conseguem enxergar que uma feira não é para você vender calçado no varejo dentro de Guaxupé, é para você divulgar o nome da cidade, muito pelo contrário, concorda? Para abrir outras frentes, para você abrir mercado, e eles acham que não, que a feira vai servir só para vender calçado no varejo em Guaxupé. Não é. Até a Maura está falando aqui no chat que pela experiência na SIG, ela sempre convidou, porque a Amélia e o Ricardo, que não são daqui, em agosto tem um mega feirão, que é onde tem eles juntam várias lojas, eles fazem um mega feirão mesmo. Esse ano acabou não tendo por causa da pandemia, mas todo ano tem em agosto um mega feirão. E a Maura está dizendo que eles convidaram do mercado calçadista e eles foram só no primeiro ano, depois desanimaram. Que a própria cidade, a Maura está falando que a própria cidade não conhece as indústrias daqui. Aí não sei se a Gisele, que está também, não sei se a Gisele está, poderia falar um pouquinho também sobre isso, né? Aí eu já não sei, para falar de indústria eu não tenho conhecimento. Ô, Gi, você está aí? Você não quer falar para a gente a tua visão disso tudo? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Então, eu estou aqui, estou bem atenta aqui aos comentários, a tudo que está sendo colocado. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu estou nessa gestão, né? Estou à frente aí há 4 anos, então a nossa visão é desses 4 anos para cá. Como o Beto também tem uma visão da SOCIG, do tempo que ele está atuando lá. Então, para trás, a gente tem um histórico, né? Agora, essa questão que foi colocada, por exemplo, do Beto, a questão da indústria calçadista, por exemplo, é uma realidade, e para a gente quebrar os paradigmas, como já foi colocado várias vezes aí por vocês, é uma questão assim, nós temos que estar continuamente trabalhando, a gente não pode desanimar, mas não é uma questão que a gente consegue resolver um toque de mágica. Então, isso daí, por isso que nós, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pensamos no projeto Guaxupé 2050, porque através da consolidação desses dados, e isso é uma ferramenta importantíssima, nós vamos ter subsídio para tomadas de decisões, né? E isso vem curto, médio e longo prazo, e é um trabalho conjunto, com todos, né, com todos juntos, nós todos juntos trabalhando nesse sentido, nesse mesmo direcionamento. E essa questão da indústria, por exemplo, esse questionário que foi muito bem colocado aí no início, né, no início da nossa conversa aqui, às 18
os 18 inventários que foram respondidos, eles traduzem uma realidade, uma amostragem para nós, né? Mas o que acontece? Nós temos aí, nesses 18 questionários, uma realidade, antes da pandemia, a maioria foram respondidos até meados de março. Então, esse cenário, com certeza, conforme foi colocado pelo Ricardo, ele não está assim, é uma ferramenta que já está sendo construída, mas ainda não está totalmente lapidado. Então, nós precisamos, sim, de trocar mais informações para que a gente consiga, realmente, dentro de um espaço de tempo, aí até o término, né, dessas informações, desses questionários, estarem todos prontos, esses relatórios, para que a gente possa trabalhar mais eficazmente dentro das ferramentas que estão sendo propostas. Bom, em relação à quantidade de questionários, a gente não vai completar, não vai aguardar fazer o restante. A gente vai partir do que a gente tem, mais a análise desse material que foi enviado hoje à tarde, né? Porque a gente, todo esse material que foi preparado pela prefeitura lá em fevereiro, né, na época que estava a Camila, ele foi discutido no grupo focal. Então, seria muito bom, Gi, se você pudesse nos ajudar, olhar aquele material, checar se as informações estão atualizadas, aqueles mapas todos. Eu me lembro da gente ter uma reunião discutindo esse mapa. Eu me lembro do Beto falando desse mapa aí. Mas a gente precisava da atualização de vocês para isso, né? Para a gente usar esses dados como base, porque pode ser que de lá para cá alguma coisa tenha mudado em número de empresas e tudo mais. Mas, assim, olha, então, o que a gente precisa, neste momento, é refletir muito em quais são as ações que Guaxupé 2050 vai propor para o setor industrial. E estas ações, não é uma coisa assim, nós, consultores aqui, distante de vocês, sem conhecer o dia a dia, vamos fazer como um receituário. Essas ações, elas precisam ser propostas, nós até podemos propor, que é o que a gente faz sempre, né? Mas ela... Construído junto, né, Amélia? É uma construção conjunta, né? Uma construção de nós todos. Isso, a gente propõe e para a discussão de vocês. Mas, assim, o que me passa muito, né, é que, no caso da indústria, é necessário se, sabe assim, pegar o autor a unha, é assim que fala, então, sabe, nós temos que nos apropriar do setor industrial e interferir diretamente no setor, tanto na mentalidade quanto na visão desses que estão. Vocês têm aí 150 pequenas empresas do setor calçadista. Isso gente, maravilhoso. O que nós precisamos? Fortalecer essas 150, para que ela seja realmente cada vez mais o melhor e maior polo calçadista do país. Por que não? Né? E isso, como é que isso acontece? Profissionalização, estruturação, tecnologia, um centro de pesquisa aí para ajudar todo mundo e união entre eles. Então, Beto, eu estava anotando aqui, a SOCIG é uma associação do setor calçadista de Guaxupé, é isso? Isso. E qual que é a função dela? O que ela faz? Na verdade, ela dá sustentação para o trabalho das empresas, né? Então, a busca que nós temos que tá fazendo até uma questão de mudança de mentalidade, para vocês terem ideia, que a visão da diretoria da SOCIG, eu vou falar até 31 de março,
era de que tinha que entregar a gestão em janeiro, falar assim, olha, eu deixei a Socig com 30 mil no caixa, né? E eu estou mostrando para a diretoria e para os conselheiros que, na verdade, o papel da entidade não é bem esse. Também, claro, isso, deixar caixa positivo, né? Não dá para ter uma entidade e trabalha com caixa negativo. Mas mostrar que, olha, nós temos um checklist aqui de 10, 15, 20, 30 itens de benefícios que nós levamos para os associados, justamente para que eles se fortaleçam, possam gerar mais empregos, produzir mais, etc. E tal. Então, nós estamos buscando, nós já fizemos agora recente, começa dia 1º, uma redução de custo na coleta de resíduos que eles têm que pagar para descartar. Nós estamos negociando com as empresas de medicina e segurança do trabalho para reduzir custos, fechando convênios com medicina convencional. Enfim, tem uma série de ações acontecendo que vão ter reflexo nos custos, inclusive de produção, né, para a gente ampliar esse trabalho e também o trabalho junto ao empresário no sentido de buscar justamente novos caminhos. Nós temos casos de empresa em Guaxupé, para vocês terem ideia, que é refém de 3 grandes clientes. Se um dos 3 clientes falhar, a empresa literalmente quebrou, né? Então não dá para conviver no dia a dia com uma situação dessa, um cenário desse é muito nefasto. Então, quer dizer, agora, para você convencer o empresário que ele tem que ir diminuindo esses negócios dessa natureza e ampliando um pouco mais, abrindo mais o leque, para pulverizar um pouco mais, correr menos riscos, isso aí é um trabalho hercúleo, né, que a gente leva um grande tempo para fazer, porque é uma cultura de 80 anos que vem aí para trás. Agora, respondendo a sua pergunta mais diretamente, Amélia, a Socig, de uma certa forma, vai cumprir o mesmo papel que a SIG, com a diferença que a Socig é exclusiva do setor calçadista e a SIG é ampla, né, entre comércio, indústria, serviços, né, inclusive calçadistas da própria Socig são também associados à SIG, além da Socig ser uma associada da SIG, alguns calçadistas são associados lá na Socig e na SIG também. Entendi. Então, existe uma frase que diz, né, que só mudam os endereços, os problemas são os mesmos. De uma certa forma, acho que a Maura e a Fabíola podem confirmar isso, até porque eu passei pela SIG como gerente e como presidente também, né, e acho que não mudou muito o cenário daquela época lá dos últimos 20 anos para cá. A gente está tentando mudar, né? Mas... exatamente, não, com certeza. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha só, nós vamos até amanhã ou depois de amanhã, a gente encaminha para vocês, de tudo isso que a gente conversou, quais seriam as possíveis propostas para a indústria, de um modo geral. Aí vocês olham, complementam, atualizam, devolvem para a gente. No caso da Gisele, seria muito importante, Gisele, as duas coisas, que você também olhasse essas propostas e fizesse as suas contribuições, e além disso, que você olhasse esse material que a gente postou aí, que foi o material que a prefeitura encaminhou para a gente na época, lá em fevereiro, né, para ver se está ok, se precisamos arrumar alguma coisa, se está faltando alguma coisa, porque esse material, ele vai compor o nosso trabalho, né? E aí, o que precisar ajustar, você já passa, que a gente ajusta e altera, tá bom? Ok, Amélia, pode deixar que eu te dou um retorno, sim, combinado. Tá bom. Bem, agora, gente, a gente pode ir para o setor de serviços? Nós gastamos 1h30 com a indústria, mas é um assunto tão importante, né? Vamos tentar ver se de serviços a gente consegue ir um pouquinho mais rápido. Olha, de novo, né? Nas respostas dos prestadores de serviços, nos foi possível verificar 87% disseram que a empresa é familiar. Maura, gente, tem uma pergunta da Maura aí. Vocês querem encerrar aqui e deixar serviços para a semana que vem? Porque assim, olha, hoje seria o nosso último encontro para discutir os inventários. Aí a gente ia parar das nossas reuniões por uns 15 dias,
para que a gente faça um levantamento geral de todas as propostas, mande para vocês aprovarem, e aí a gente entrar efetivamente na produção da redação. A gente fazer outra reunião, Amélia, eu acho até para a gente convidar mais pessoas de serviço, também, igual a gente convidou hoje a Gisele, até agradecer bastante a participação da Gisele, que é, né, da prefeitura representando na parte de indústrias, porque a Amara está falando, na parte de serviço é bem crítico, não que indústria não seja, né, Gisele? Mas a parte de serviço é bem crítica, e aí a gente, de repente, no grupo focal, tenta chamar mais gente da área de serviço, ver se a Luciana, se a Lidiane, que são da Casa de Carnes Marquinhos, e mesmo a Simone do Objetivo, que acaba sendo serviço, né, da educação, a gente tenta engajar mais pessoas da área de serviço, o Beto, que está sempre com a gente, ver se consegue participar também, cada dia só uma semana, porque a gente já estendeu 1h30, estamos a falar de serviço, falar muito rápido de serviço de um assunto tão importante, eu acho que seria interessante a gente... Eu, por mim, não teria problema, desde que a Maura se comprometa a participar, porque eu acho que a participação dela é fundamental, né? Eu só queria registrar que, se for na próxima segunda, eu não posso, porque a reunião mensal da SOCIG, a primeira segunda-feira do mês, às 18 horas. Eu estarei fora, aí, infelizmente, se confirmar para a segunda, eu não posso participar. A gente tenta ver uma data que você possa, Beto, porque você está sempre presente com a gente vê se a Gisele pode também, se ela não... Com certeza. Então, pode marcar, Fabiola, pode marcar que a gente vai estar presente, sim, se Deus quiser. A Almaira também está sempre presente, se for um dia que seja... Você está vendo, pula uma segunda, na outra segunda, porque acho que terça e quarta o Ricardo e a Amélia têm prometido, né? Lembrando, né, Fabiola, que na outra segunda é feriado Brasil Nacional, né, dia 12 de outubro. Nossa, então, não sei se excepcionalmente na próxima semana a gente faz na quinta, por mais que a Almaira disse que quinta é complicado, mas só nessa quinta, aí a gente tenta ver uma data. Fabiola, mas para a gente não tem importância, se vocês quiserem ficar essas próximas 2 segundas sem a reunião e fazer depois do dia 12, para a gente não tem importância, porque a gente vai trabalhar no projeto e guarda serviços, entendeu? Não tem problema nenhum. Aí faz assim, repensa isso, vê, toma a decisão e avisa a gente. Combinado, estou respondendo para a Mayra. Então vamos fazer o seguinte, é que também a gente não pode abrir muito, senão a gente também não consegue data de ninguém, né? Vamos só tentar ver se a gente consegue. Nessa quinta-feira a Mayra falou que tenta participar. Se nessa quinta a gente não conseguir, a gente tenta daqui 2 segundas, não sei. Deixa eu pegar o calendário aqui no computador. A próxima segunda o Beto não pode, não é isso que o Beto falou? A próxima segunda, peraí. Dia 5 eu não posso, dia 12 é feriado, então seria dia 19 de outubro, né? O que vocês acham? 19? Muito longe? Ou pode ser? Mas aí dia 5 a gente não faz reunião, Amélia? Não tem, aí não pode pular, né? Não tem como fazer... Porque aí, olha, acabou a discussão que hoje seria a última reunião de discussão de dados. Aí a gente ia para 2 semanas, mais ou menos, para a equipe interna, eu, Ricardo, Ken e mais o resto do pessoal, fazer todo esse trabalho de condensar tudo para mandar para vocês, né? Vamos supor que seria dia 17. Então, a gente passa essas semanas fazendo isso, dia 19, né, faz a reunião de serviços, e aí, mais 7 dias, apresenta. Pode ser? Tá bom? Ficamos dia 19, fechado, então? Dia 19. Agendar já, então, hein? Ô, Fabio, você passa essa informação na reunião para todo mundo? Pode deixar. E aí, a gente, nesse meio tempo, a Gisele consegue os dados que ela falou, você já consegue fazer a revisão. Isso que eu entendi, assim, nesse período, Fabiola, os outros secretários já passam o que eles querem, a Gisele também atualiza isso, para que a gente possa fazer o trabalho.
A gente combinou com eles, né? A gente tinha falado até para passar para vocês dia 9. Eu fiz os ofícios para eles passarem para a gente até o dia 7. Então, acho que vai ser o tempo também da gente trabalhar em cima desses dados. Combinado. E a hora que terminar o último questionário de serviços, aí eu vou remeter para você todos os questionários direitinho, arrumados, já para passar para a população. Tá bom. Inclusive com as propostas, tudo direitinho, para poder colocar no site. Porque agora, como a gente está discutindo, então sempre surge uma dúvida, uma coisinha que a gente ajusta, acerta, e aí depois eu passo isso para você e você passa para a população. Tá no site eu só publiquei, por mais que a gente ainda vai fazer uma revisão final, o diagnóstico socioeconômico. Isso. Aqueles três, não sei o nome, né? Aqueles 3 inventários que você passou junto. Isso, É que tem aquele, por exemplo, de turismo, nós acertamos a tabela, lembra que tinha? Então, assim, essas reuniões a gente sempre faz uns acertos, uns ajustes para melhor entendimento e tal, para depois passar para a população certinho. Não fica, põe no site, tira do site, põe no site. Também fazer para as pessoas também se interessarem e lerem, né? O Ivan, até para falar, depois até eu ia te ligar para falar disso, Amélia. O seu Ivan sugeriu da gente se reunir com os candidatos a vereadores para explicar sobre o projeto. Então, tem que depois entrar nesse assunto também, para a gente também não virar palanque político para todo mundo aí, mas aí assunto para outra reunião, a gente fala mais calma. Sim, olha, eu acho que uma coisa que você pode falar para ele as outras cidades, como que se conduziu? Botou no Facebook, nas redes sociais, uma coisa assim, atenção candidatos, aí independeu se era vereador, prefeito, partido. Se você tiver interesse em conhecer o projeto Guaxupé 2050, entre em contato pelo e-mail tal. Vamos marcar um encontro. E aí, o que tem acontecido nos outros municípios? Tem funcionado. O candidato do partido tal, com todos os seus coligados, marca, e aí a gente faz uma virtual com eles. Então, eu, você, Renato, sabe assim, umas 3, 4 pessoas, mais eles, e a gente vai contando o que é o 2050, quais são os objetivos, o que é ser suprapartidário, principalmente essa questão do qual é a visão que a gente tem da cidade, onde estão os dados para eles conhecerem. Candidatos a prefeito ou a vereador? Tanto faz, mas normalmente o que tem acontecido é quando marca, vem o candidato a prefeito, o vice e todos os vereadores da coligação dele. Então, mas nem todos vêm. Então, vai dar lá uns 30 da parte deles, mas você não pode botar inimigo os concorrentes, porque aí eles ficam um brigando com o outro. É a coligação. Faz para aquela, faz para... Tem 6, por exemplo, aqui em São João, tem 6 candidatos. Se os 6 quiserem, seria para os 6. Então, 2 quiseram, e no Pardo, 2 quiseram. A gente fez. E é uma coisa bem democrática, assim, quem quiser é só marcar. Combinado, vou falar com eles. Vê aí com o seu Ivan como é que vocês querem fazer, tá bom? Pode deixar. Foi até o presidente da SIG, né? Eu falei com o José Gonçalves hoje, que eu ia vir com você, e amanhã eu dou um retorno para ele. Tá bom. Então, combinado. Gisele, obrigada. Beto, mais uma vez, obrigada. Acho que a Mário acabou saindo, não consegui agradecer a Mauro, mas depois eu agradeço no grupo. Então, fica para o dia 19 a próxima. Enquanto isso, a gente vai trabalhando nos bastidores. Mas a Amélia e o Ricardo, né? A gente fica esperando os relatórios e vamos falando. Essas reuniões, se você quiser marcar nestas segundas-feiras que não vai ter reunião do nosso grupo focal, você já marca, porque assim a gente está disponível sempre nas segundas-feiras. E quinta também, talvez, né? Aí eu vejo com você. Tá bom. Pode deixar. Muito obrigada, Beto, mais uma vez. Valeu, gente. Boa noite. Obrigada, Gisele.